ver nesse trecho aqui, tá? Ele vai desenvolver que bênção é essa? E ele vai dizer no versículo 4: o fato de nós termos sido escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, o fato de nós termos sido remidos por Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, está aqui no versículo 7, e no versículo 13, ele vai dizer que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, ou seja, Deus nos escolheu, Jesus Cristo nos redimiu com o seu sangue, e o Espírito Santo de Deus nos selou, ou seja, nos tornou propriedade de Deus. Nós nos tornamos propriedade de Deus. Ora, queridos, Paulo vai dizer que não tem bênção maior, porque Paulo está dizendo o seguinte: tudo isso significa que vocês foram salvos e agora vocês pertencem a Deus. E não tem bênção maior do que essa. Não tem. A bênção de ter sido salvo por Deus, a bênção de ter sido justificado pelos seus pecados, a bênção de ter sido escolhido antes da fundação do mundo, e a bênção de ter sido selado pelo Espírito Santo da promessa, não há bênção maior do que alguém pode receber nessa vida. Não são bens materiais, não é aquilo que os olhos veem, não é casa boa, não é luxo, não é conforto, não é carro bom na garagem, não são essas bênçãos que são essa toda sorte de bênção espiritual que Paulo está dizendo aqui, mas toda sorte de bênção espiritual se refere ao fato de nós termos sido salvos e o nosso nome estar escrito no livro da vida. É o fato de nós termos sido perdoados por Deus e andarmos nesse mundo de acordo com a vontade de Deus. Não tem bênção maior. E agora aqui, queridos, no capítulo 2, nós vamos perceber do que Deus nos livrou quando Ele derramou salvação sobre nossas vidas. Porque o capítulo 2, Paulo ele vai fazer um contraste entre a vida do incrédulo e a vida do crente. E quando nós olhamos, queridos, o que é a vida do incrédulo, a gente fala: Deus me livre. Credo. A vida do incrédulo é muito triste. A vida de uma pessoa que não entregou a sua vida a Cristo Jesus é muito triste. Ela é uma vida sombria. Ela é uma vida sem perspectiva. Ela é uma vida sem esperança, porque ela não crê na eternidade. Então tudo na vida do incrédulo se resume apenas a essa existência aqui. E o apóstolo Paulo, antes de mostrar o que significa a vida em Cristo, ele vai mostrar o que significa a vida longe de Cristo, longe de Cristo Jesus. E a gente vai perceber que o quadro é um quadro muito triste. O quadro que é pintado aqui pelo apóstolo Paulo é um quadro muito triste. Acompanhe comigo, tá? Ele diz o seguinte: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer aqui é que as pessoas que estão longe de Cristo, as pessoas que se encontram longe do Salvador, elas estão em um estado de morte espiritual. Nós sabemos e sabemos muito bem disso, que morte significa separação. Nós podemos falar de morte física, que é quando a gente vai no velório e nós vemos pessoas que morreram, partiram da eternidade. Aquilo dói. Nós podemos encontrar na Bíblia sobre morte espiritual, morte eterna, que é aquela morte de inferno, quando a pessoa ela morreu espiritualmente e ali não tem mais volta. E nós podemos falar de morte espiritual. E essa morte que Paulo está falando aqui é aquela morte de uma pessoa que se encontra longe do seu Criador. Todos os dias nós convivemos com pessoas mortas espiritualmente, no seu local de trabalho, nas suas relações de amizade, talvez dentro da sua própria casa.
Uma pessoa morta espiritualmente, queridos, é uma pessoa que está cegada. Ela não consegue entender, perceber e nem ter prazer em coisas espirituais, ou seja, coisas que são reveladas nas Escrituras. As pessoas mortas espiritualmente, muito provavelmente você convive com pessoas assim no seu dia a dia. Você vai perceber nos diálogos, nas conversas, você vai perceber nas atitudes, você vai perceber que não há Deus nessa relação. É um vazio profundo. É muito triste um negócio desse, Deus. Muito triste. Domingo, antes do culto, eu fui dar uma volta de moto com o Miguel. Ele sempre pede para dar uma volta de moto. E a gente anda no 27, né? É rápido o nosso passeio. 27 é muito rápido passear o 27 todo, muito tranquilo. Mas eu subindo assim, encontrei uma pessoa, som alto, domingão, pessoa que eu conheço, bebendo com outras pessoas, ouvindo música sertaneja, o dia inteiro fazendo isso. Já amanhece, tem que começar a beber. Que tristeza. Como meu coração dói de ver um negócio desse. Subo mais um pouquinho, encontrei outra pessoa, cidadania, sentado numa varanda, um aspecto triste, bebendo, ali sozinho, enchendo a cara. E eu saí daquele lugar falando como é triste a vida de uma pessoa morta espiritualmente. Como é triste a vida de uma pessoa que está vivendo longe do seu Criador. Vida vazia, sem sentido. Mas talvez você olhe e você diga assim: ah, mas nem todo mundo que não segue a Cristo vive desse jeito. Realmente, nem todo mundo bebe, nem todo mundo está afundado em drogas ou em alguma coisa desse tipo. Mas o vazio está ali, a incredulidade está ali, a secularização da mente está ali. São vidas longe do seu Criador. Os conceitos podem ser mais refinados, mas são conceitos de pessoas que estão vivendo longe do seu Criador. Longe do seu Criador. Então, queridos, a morte espiritual, ela nos rodeia. Nós estamos convivendo com morte espiritual o tempo todo. Mas vamos lá. Paulo ele vai aprofundar essa ideia e vai mostrar como essa morte espiritual ela é terrível, tá? E ele vai dizer assim, ó, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Então, a pessoa que ela é incrédula, o que a conduz e o que a dirige? Primeiro, o mundo, tá? E a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz assim: se você quer ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. A palavra de Deus é muito clara quando fala assim: o mundo passa bem com as suas concupiscências. Então, a ideia aqui, queridos, de mundo é a ideia de pessoas que seguem valores